Bem-vindos ao Direito a Falar. O programa de hoje decorre na Praça do Comércio, no Ministério da Justiça, e temos como convidada Paula Teixeira da Cruz, a Ministra da Justiça, que tem pela frente não só o cumprimento das exigentes medidas impostas pela Troika, mas também o alcance ou não de tudo aquilo que os seus antecessores não conseguiram, isto é, a tão propalada reforma da Justiça com resultados visíveis em várias áreas. Doutora Paula Teixeira da Cruz, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Olhando para aquela que é a sua agenda, consegue neste momento distinguir o urgente daquilo que é importante? É mandatório distinguir o urgente daquilo que é importante. Nós temos já um conjunto de medidas prontas, que antecipamos, face àquilo que eram as exigências do memorando da Troika, designadamente tudo quanto é meio alternativo de resolução de litígios. Já temos pronta a nova lei de arbitragem. Já está no Parlamento, aliás. Já foi aprovada no Parlamento, antecipando, portanto, e o calendário. Já estaria pronta anteriormente? Não. Ou não, foi toda revista agora? Não, foi completamente alterado o modelo, porque o anterior governo tinha um projeto, mas era um projeto que não adotava a lei modelo da UNCITRAL. E isso fazia com que Portugal não se pudesse transformar numa sede de arbitragens internacionais. Agora, no momento em que é muito importante termos um quadro comum, sobretudo com os nossos parceiros económicos mais próximos, é muito importante que não seja preciso ir a Londres, ou ir a Paris, ou ir aos Estados Unidos para fazer uma arbitragem internacional. Estamos a atrair a arbitragem internacional. Estamos a atrair a arbitragem internacional, portanto, a alteração foi total, isto é, nós adotamos a lei modelo da UNCITRAL, que é exatamente isso, é uma lei que é universal, digamos assim, e que introduz a competitividade nas arbitragens em Portugal. E em relação a outras das exigências da Troika? A mediação, por exemplo, está pronta já, está para a audição dos parceiros, e os julgados de paz, a lei dos julgados de paz, está também pronta. Portanto, todos os meios alternativos de resolução de litígios, que era suposto estarem prontos em março de 2012, estão neste momento já feitos, uns aprovados, outros em vias de audição por parte dos profissionais forenses, como é evidente. Como é que está neste momento a vossa relação com a Troika? Isto é, existem muitas medidas e objetivos muito duros de cumprir, desde logo, enfim, a redução das pendências, o fim das pendências em 2013. Como é que está neste momento o diálogo entre o seu Ministério e aquelas que são as exigências internacionais? O diálogo tem sido excelente, nós temos sido muito monitorizados como é público. A Troika tem compreendido, de resto, este esforço de antecipação, por um lado, e, por outro lado, algumas medidas alternativas que nós pedimos que fossem consideradas. Pode-nos dar alguns exemplos? Posso, com certeza. O mapa judiciário e a reforma do processo civil. Nós vamos antecipar a reforma do processo civil e vamos introduzir um novo sistema de organização judiciária em Portugal. Ninguém compreende, quando se tenta explicar qual é a organização judiciária em Portugal, que haja tribunais de pequena instância criminal, média instância criminal, grande instância criminal, pequena instância cível, média instância cível, grande instância cível, para além depois dos tribunais administrativos e depois aos tribunais de trabalho e depois... Ninguém percebe. Por outro lado, é muito importante que esta reforma de organização seja casada com a reforma do processo civil. Quais são os traços desta, e mais ainda, seja casada também com um plano de informação para a justiça, isto é, que os sistemas informáticos acompanhem... Nós temos... sejam um só. Não, o grande problema é que nós temos vários sistemas informáticos a funcionar no Ministério da Justiça, não interagem uns com os outros e não são muito amigáveis, digamos assim. A nossa proposta aí vai para um sistema único, como recomendam todas as organizações internacionais nessa matéria, um sistema único de alta segurança que possa interagir. Vão optar por algum deles? Vão criar um novo sistema? Nós vamos basicamente unificar, criar graus de acesso em função da segurança, claro, que a matéria exige. Esse plano de informação, para a sociedade da informação na justiça é muito importante e casa, de facto, com a reforma do processo civil e a organização judiciária.
A organização judiciária e a reforma do processo civil têm que ser feitas ao mesmo tempo. E porquê? Porque é muito importante que o regime vá de encontro, por um lado, àquilo que é a procura e, por outro lado, seja aplicado por estruturas flexíveis. Eu vou detalhar... Com mobilidade de funcionários e de juízes? Eu vou detalhar o que é que quero dizer com isto. Nós, para a ação, nós temos hoje um código que ainda é o Código de Alberto Reis, teve uma revisão muito importante, várias, mas a mais importante, 94, 95, mas que, de facto, não deixámos de ter paradigma de Alberto Reis. A partir de agora, aquilo que nós vamos propor é uma ação muito simplificada, com a apresentação dos articulados. Os articulados devem conter imediatamente a indicação dos meios de prova. Haverá uma audiência preliminar, onde serão selecionadas as questões essenciais a discutir. Não é perdermos em 300 questões que não interessam nada ao processo, mas definir, delimitar o juiz e as partes quais são as questões fundamentais a decidir, calendarizar as sessões de audiência. As audiências não poderão ser adiadas, salvo casos absolutamente excepcionais. Deixaremos, portanto, de assistir a este espetáculo de adiamentos, de testemunhas que vão, que têm que voltar, adiamentos sucessivos. São esses? Já estão Não, elencados? todos nós sabemos que, em função do formalismo processual que temos, que é possível adiar audiências de julgamento várias vezes. E, portanto, isso vai deixar de ser possível, vai deixar quase de ser possível adiar uma audiência de julgamento. E a audiência preliminar vai servir exatamente, simplificar muito do ponto de vista processual, articulados, indicação de meios probatórios, audiência preliminar para calendarizar as sessões de audiência e para se discutirem as questões controvertidas. Vai exigir mais responsabilidade dos juízes e dos advogados. Quer dizer que, por exemplo, do lado dos advogados, muitas das medidas dilatórias que hoje em dia, enfim, são praticadas, vão deixar de ser possíveis Digamos praticar. que todas as medidas, não há só medidas dilatórias, digamos assim, da parte dos advogados. Todas as medidas que contribuam ou que têm vindo a contribuir para que os processos durem anos e para que, no fundo, não se faça justiça ou se faça justiça tardia, que é meia justiça, estão a ser eliminados nesta proposta que vamos apresentar. Mas eliminam incidentes, por exemplo, quer dizer, com um formalismo tão curto, é possível chamar outras partes a juízo, não é? É possível, não há diminuição nenhuma de garantias. Agora, há momentos para isso ser feito, e calendarizado. Não é o que hoje sucede, está aqui um novo meio de prova, não o apresentei antes, já o tinha, mas não o apresentei antes, paga-se uma multa e lá há mais 10 dias para se pronunciar sobre o meio de prova. O mesmo estou a dar um acontece exemplo. com os julgamentos com 900 testemunhas. Bom, isso em processo civil não é possível. Sim, mas em processo crime. Em processo penal é evidente que vamos clarificar a limitação das testemunhas, mas eu gostaria só de terminar a questão do processo civil. Por outro lado, relativamente, e depois iríamos então à questão penal, por outro lado ainda, quando há, nós sabemos que um dos cancros é a ação executiva, quando há uma sentença num processo, não há nenhuma razão para a seguir ter que ir pôr outra ação, que é a ação executiva. Isso, aliás, uma proposta que está no programa eleitoral, no programa de governo. Exatamente, portanto, tramita, o Tribunal declara o direito, executa o direito. A execução tramitará como incidente ou como liquidação de sentença. Diretamente, o que significa diminuir em muito as ações executivas. Por outro lado, a ação executiva vai ser objeto de um processo extremamente célere, com um sistema também, e aqui devo sublinhar, a cooperação da Câmara dos Solicitadores, que tem contribuído e está neste momento a encetar e a desenvolver projetos com o Ministério da Justiça para pôr fim a situações que são do domínio público e que atingiram os agentes de execução, e sempre que há situações graves do ponto de vista daquilo que é a moralidade e a ética do sistema, é muito bom ver uma instituição
ser a primeira a querer daí cooperar tirar ilações. e a querer daí Mas- tirar mas ilações. Nós vamos chegar a ter sistemas de alarme no sistema quando uma ação de execução demorar mais do que um determinado período. Portanto, a ação executiva vai, de facto, também ela sofrer E alterações. os títulos executivos vão diminuir ou Os vão títulos se manter? executivos vão diminuir. Porquê? Porque hoje tudo é título executivo. Não há nada que não seja título executivo. E, Aliás, portanto, enfim, uma das queixas que isso se banaliza a sua utilização. é verdade, eu tive a Que oportunidade títulos de é dizer... que vão permanecer? Sentença, injunção e mais algum? Não, com certeza que sim. Os Os títulos de particulares? crédito, por exemplo, com certeza. Cheques, Agora, letras, livranças? isso está em avaliação, não está fechado, vai ser discutido com os operadores judiciários. Agora, não é qualquer contrato que é um título executivo. Vamos ser claros. Deixe-me introduzir aqui, enfim, do ponto de vista do processo penal. Enfim, é também uma das áreas em que tem reformas previstas. Quais são as linhas gerais da reforma que será aplicada? Bom, nós teremos em breve a nomeação, eu tive a oportunidade também de referir, que há medidas com as quais avançaremos imediatamente, porque estão de tal forma diagnosticadas e porque todos os operadores forenses sabem que ali residem cancros do sistema, portanto, digamos que vamos ter um tratamento de choque imediato e vamos ter uma comissão para a reforma do penal e do processo penal, até para depois sistematizar com a tranquilidade e a ponderação devida. Prazos e algumas medidas emblemáticas. Há, de facto, regimes de prescrições. Não vejo nenhuma razão para que depois de proferida uma sentença em primeira instância, o processo possa prescrever. E a prescrição continua a correr como se nada se tivesse passado. Número de testemunhas. Não há nenhuma razão para se encharcarem os processos Uma sentença com condenatória. 200, 300, 400 testemunhas, das quais 2/3 são testemunhas abonatórias. Vai haver um limite, do ponto de vista numérico, vai chegar a um valor? Naturalmente que existirão limites em função da complexidade dos processos. Compreenderão que uma coisa é o limite do número de testemunhas para uma injúria, outra coisa é o limite do número de testemunhas para processos de alta criminalidade organizada, por exemplo. Agora, esta forma de eternizar processos através de testemunhas está absolutamente fora de questão. Portanto, as prescrições, a questão das testemunhas, a possibilidade, porque que quando um arguido presta declarações perante um magistrado, seja ele do Ministério Público ou um magistrado judicial, assistido pelo seu advogado, com todas as garantias, presta declarações numa fase anterior ao julgamento, porquê que se há de calar no julgamento e isso deixa de ter alguma validade? Alguém entende? Se houvesse diminuição de garantias, com certeza eu não estou a falar na possibilidade de haver uma interrogação sem a presença do seu advogado. ou por uma autoridade policial, sem a presença do seu mandatário. Não, estou a falar um magistrado com a presença do seu advogado, sendo disso expressamente advertido de que essas declarações poderão ser usadas mais tarde. Agora, esta tática, que é conhecida... E relativamente, por exemplo, a inquirição de testemunhas, a instrução pelo juiz de instrução, em que também estarão advogados, mas isso poderão ser... estarão sempre advogados. E isso não estou a dizer que não será estão advogados, estou a consagrado. dizer se, a nível de aproveitamento de atos processuais, tanto em inquérito e em instrução, se é esse emblemático ou se estará a pensar noutro tipo de aproveitamento. Não, haverá vários aproveitamentos, como é evidente. Haverá vários aproveitamentos. Eu estou a dar um exemplo. Agora, é evidente que nós não podemos continuar a assistir também a um conjunto de expedientes dilatórios que existem manifestamente na legislação processual penal, que são utilizados e que normalmente são utilizados por quem mais pode. Por exemplo, o expediente de recursos no geral, eu estou sempre a falar no geral, até porque parte disto que eu estou a dizer estava já no programa do Governo. E, portanto, não estou aqui a referir-me a nenhum caso concreto. Mas não há dúvida nenhuma que, em regra, também é preciso permitir que o magistrado do Ministério Público que faz a acusação, sobretudo em casos mais complexos, esteja a defender a acusação
podendo fazer-se, enfim, acompanhar de outros magistrados do Ministério Público, como sucede com os advogados. Os advogados podem ter uma pool de advogados, podem ser vários advogados. Mas isso não implica alterar o próprio Estatuto, o Ministério Público, e no fundo deixar de que o Ministério Público esteja sempre ligado ou nas secções de inquérito, às secções de inquérito, ou ao Tribunal de Instrução Criminal, nos juízes criminais aos juízes criminais, e no fundo deixe de aí estar e possa acompanhar ele o processo em todas as suas fases. Não, nada disso é incompatível. Eu estou a falar naturalmente de processos de maior complexidade. Só agora, esses é que há haverá acompanhamento. Há outros em que não se justifica, com certeza. Há outros em que, por exemplo, eu dei há bocado, injúrias. Aí não se justificará essa exigência. Já que está a falar como é de evidente. injúrias, Deixe-me só já agora terminar esta questão, porque penso que é muito importante. A dignificação da justiça passa pela simplificação da justiça, passa pela aproximação dos cidadãos. E eu há pouco ia falar no mapa judiciário. Era esse o último tema que eu queria que introduzíssemos para depois terminarmos esta área das reformas. O que é que se pode esperar desta reforma do mapa judiciário? Uma grande simplificação, casando com a simplificação do Código de Processo Civil. Ou seja... Faça aquilo que era expectável, que mudanças é que teremos? Uma mudança completa. Nós teremos uma grande instância em cada capital distrito e depois essa grande instância terá secções especializadas. Nem tudo o que estava no antigo mapa judiciário era mau e, portanto, havia apostas boas como a aposta na especialização, na forma de gestão dos tribunais. Isso será mantido. Agora, nós teremos uma grande instância com secções especializadas em função até da procura judiciária. Adivinha-se para o ano que teremos, provavelmente, mais litígios laborais, mais litígios no âmbito mais processos de insolvência e, portanto, é preciso ter também uma organização judiciária que seja flexível e seja possível ir ao encontro dessa essa grande instância. Eu faço esta pergunta pelo... Que significa, no fundo, a primeira instância, a grande comarca, se Mas quiser. essa grande comarca, disse uma parte do seu discurso, agora no Congresso da Ordem dos Advogados, que no fundo também poderia funcionar como uma instância de recurso. Essa grande instância funcionaria, no fundo, como uma nova instância de recurso relativamente a... Não, eu explico o que é que quis dizer com isso e, como digo, é ainda uma proposta que será posta à audição de todos os operadores forenses, porque chega de reformas feitas contra A, ou contra B, ou contra C, isto é, contra... Cada reforma que tem sido feita, normalmente, é lida como sendo feita contra um determinado operador judiciário. Não há reformas contra operadores judiciários. Portanto... Mas assumo que o histórico que tem, enfim, é muito difícil. Participou, negociou o último Pacto da Justiça, ainda na oposição, na altura da liderança de Luís Marques Mendes. Que nunca foi Mas a verdade é que a montanha pariu um rato, aqui chegados. Porque o Partido Socialista, de facto e objetivamente, à data, não quis fazer a verdadeira reforma da Justiça. Mas só para me permitir explicar o que é este caso concreto desta primeira grande instância poder funcionar como tribunal de recurso. Vamos imaginar pequenas ações de valor muito diminuto, são julgadas por um juiz singular. Porque que a grande instância não poderá, por exemplo, funcionar como um primeiro grau, como um primeiro recurso, um coletivo, nessa mesma primeira instância. Quer dizer, aquilo que foi julgado por um juiz singular... Mas isso não aumenta as pendências? Não aumenta as pendências, de maneira nenhuma. Porque quando era julgado pelo singular, também ficava julgado não, depois podia ir para a relação, depois podia ir para o... Depois podia ir... Não, o caso pequeno tem depois o regime a questão das alçadas, não é? Sim. Que também limitam os recursos, como é evidente. E vai ser alterado as alçadas? Ou as alçadas serão provavelmente alteradas. Vamos agora aguardar que a Comissão vai terminar em dezembro, no início de dezembro, como se propunha, ou melhor, antecipando o calendário, devo notar, porque a data era a 31 de dezembro e estar uma proposta, enfim, apresentada até...
Mas vamos ter essa proposta para poder apresentar no início já de dezembro. E quando é que será implementado? Desculpa, Francisco. Vai ser discutida com todos os operadores e no início do ano, espero que no primeiro trimestre deste ano, tenhamos um novo paradigma da ação civil. Espero conseguir. Apresentado publicamente. Apresentado publicamente e já entrado no processo legislativo. Muito bem. Em termos de pessoal, existem publicamente, enfim, existe pelo menos essa dúvida de que não existe pessoal, funcionários judiciais suficientes para dar resposta a esse novo mapa judiciário. Acredita que é possível encontrar para a Justiça uma situação excepcional, tal e qual se encontrou, por exemplo, para a Administração Interna? Vamos ver, o mapa judiciário que se pretendia desenvolver, só as comarcas piloto absorveram muito mais recursos, as pendências não diminuíram, aumentaram. Portanto, isto quer dizer alguma coisa. Esta simplificação de criar uma instância, se quiserem, uma grande comarca, por capital distrito, com quadro único, uma secretaria única, permitirá, como é evidente... Libertar alguns funcionários. Não é? Claro, libertar e afetar recursos. Agora, eu tenho que reconhecer o esforço diário, porque há, de facto, áreas onde há carência de pessoal. E uma carência muito profunda. Como é que se vão complementar, enfim, essas áreas em que existe essa carência? Todos sabemos que na situação em que estamos a atravessar, os recursos são escassos, são limitados. De todo modo, quero também dizer que a simplificação processual vai eliminar muito do trabalho burocrático que havia. Nós, por exemplo, apresentámos já, também foi outra medida, que antecipámos a uniformização das custas. Nós vivíamos com 5 regimes diferentes ultimamente, houve 15, 16 alterações nos últimos anos ao Código das Custas Judiciais, uniformizámos completamente o cálculo da conta de custas, portanto. E isso vai permitir libertar milhares de horas de trabalho nos tribunais. Agora, é evidente também que sabemos que há setores, designadamente no que respeita aos oficiais de justiça, em que há... É uma das queixas públicas. É verdade. Há, de facto, uma diminuição de recursos. Que resposta é que terão? Foi aquilo que encontramos quando chegámos aqui. Todos os esforços no sentido, e estamos a fazê-lo, no sentido de dar resposta a essa falta de recursos. E dentro da comarca haverá mobilidade dos funcionários total entre tribunais? Haverá mobilidade dentro da lei, naturalmente. Mas dentro dentro da comarca em si, portanto, claro dentro de cada que haverá distrito... mobilidade, mas a mobilidade tem, como nós sabemos, limites, não é? E, portanto, é olhar para o atual Estatuto dos Oficiais de Justiça e ver que já é uma mobilidade, eu diria, generosa. Portanto, será perfeitamente possível concretizar isso. Deixa-me introduzir aqui, enfim, um novo tema que tem que ver muito com os casos mediáticos e com a... Permita-me só uma outra reforma importante, que é o Código de Insolvência e de Recuperação de Empresas, que está também já para audições, e os princípios que antecipámos também, está para audições, está pronto, antecipámos também os princípios orientadores para a recuperação extrajudicial de empresas, porque nós sabemos muitas vezes, quando se atira uma empresa para a insolvência, é para ela morrer. Já não sai de lá. Porque demora anos. Esse é um tema... O processo vai ser muito mais encurtado. Pode dar alguns exemplos do que se pode esperar? Todos os prazos vão ser reduzidos, no mínimo a metade. Vai ser criado, no âmbito do Código de Recuperação de Insolvência, um mecanismo extrajudicial que o juiz só precisa depois de homologar. Por outro lado, vamos ter, ainda no âmbito do regime da insolvência, um regime muito mais virado para a recuperação do que para a insolvência propriamente, o encerramento da empresa, para salvar postos de trabalho. Do ponto de vista prático, como é que isso vai ser feito? Através, sobretudo, deste incentivo, o juiz vai poder adiar, por exemplo, as assembleias de credores, para que, o que hoje, como sabem, é extremamente complexo. Os prazos vão ser diminuídos, como digo, a metade.
e vai ser exigida uma maior responsabilidade, como é evidente, aos intervenientes e aos credores. Por outro lado, também as insolvências fraudulentas vão ser, obviamente, severamente punidas. Vamos então introduzir esse tema, o tema das violações do segredo de justiça. Os dados, as estatísticas, enfim, apontam-nos para uma violação do segredo de justiça por semana. É Ministra da Justiça. É verdade que está não há muitos meses no lugar, mas este é o sistema que tem. Que comentário é que lhe merece um sistema com estes resultados, em que uma vez por semana existe um processo mais ou menos mediático Nós vamos que deixa ter, de estar em segredo de justiça? Vamos ter, como digo, uma comissão de revisão do Código Penal e do Código de Processo Penal. Eu entendo que há crimes onde se justifica o segredo de justiça, sob pena de pôr em causa a própria investigação, como é evidente. Há outros crimes onde não se justifica o segredo de justiça. E, portanto, nesses casos, eu penso que ele não deve existir. Agora, como compreendem, para determinados crimes, sobretudo crimes económicos e crimes chamada alta criminalidade, crimes de corrupção, peculato, prevaricação, participação económica em negócio... Branqueamento de capitais, naturalmente, enfim. Como é evidente, mas tudo falando isso... desses casos, como é que a Ministra da Justiça olha para um sistema em que, uma vez por semana, processos exatamente com estas características, portanto, na sua visão, manter-se-ão em segredo de justiça, são sistematicamente violados? Penso que deve haver uma investigação. Nós sabemos que a violação do segredo de justiça é muito difícil de investigar, mas também sabemos que há formas, do ponto de vista processual, de passar a investigar esses crimes de forma diferente. E, portanto, teremos oportunidade, no âmbito desta revisão do penal, digamos assim, de estabelecer essas formas mais expeditas, digamos assim. Já nos apresentou, enfim, esse que será o rumo a seguir. Não falará certamente sobre o caso concreto de Duarte Lima, mas como é que viu o Procurador-Geral da República, enfim, o topo da pirâmide do Ministério Público, ter dito que pediu recato para que não houvesse nenhuma violação do segredo de justiça e, na manhã seguinte, todas as televisões retratam em direto uma detenção? O que é que isto quer dizer em relação à estrutura do Ministério Público? Bom, relativamente à estrutura do Ministério Público, é a intenção do Governo reforçar claramente as autonomias e independência das magistraturas. E eu vou dar exemplos. Como se sabe, o Ministério Público é uma magistratura hierarquizada, mas essa hierarquia tem que ter responsabilidade e tem que poder ser responsabilizada. Por exemplo, as orientações que são dadas nos processos devem ser por escrito, em termos de hierarquia. Dir-me-ão, já é mais ou menos assim. Neste caso, manteve-se a dúvida se foi ou não, mas... Não é o que é comum na vida dos tribunais. Isso é um pouco a posição do presidente do sindicato, o Dr. João Palma, não é? Que defende exatamente isso, que essas ordens devem ser dadas por escrito e isso deve ser passado a... Mas com certeza é uma boa ato ideia. legislativo. É uma boa ideia. Aliás, devo dizer que houve contribuições, mesmo para este orçamento, que vieram das magistraturas e que foram contribuições muito válidas mesmo, e que foram acolhidas. E, portanto, não tem que haver aqui, e eu espero até conseguir inverter uma cultura em que o poder político menospreza aquilo que são as magistraturas e as suas estruturas representativas. Tem tido uma boa relação com... Nós temos tido uma relação leal, franca, muito produtiva do ponto de vista de propostas que estão em análise, e eu penso que devemos todos, neste momento, contribuir para a dignificação de todos os profissionais forenses, não o contrário. E, portanto, o meu caminho será sempre esse, o de contribuir para a dignificação. Podemos discordar até, mas então vamos discordar com lealdade e numa ótica de troca de argumentos e de troca de posicionamentos, numa decisão participada. As decisões participadas ajudam, ao contrário do que tem sido tradição em Portugal.
tem havido, por parte do poder político, uma lógica de que, bom, o poder político é que determina, está decidido. Agora, com certeza que, em última instância, é o poder político que decide, mas uma decisão só ganha em ser participada. Mas em relação a este caso concreto, as violações de segredo de justiça, e para terminarmos este tema, há quem tenha a interpretação, falo, por exemplo, de Vera Jardim, seu antecessor no cargo, embora 3 ou 4 governos atrás, que via nestas sistemáticas violações do segredo de justiça uma guerra silenciosa e sem quartel entre o Presidente do Sindicato de Magistrados do Ministério Público e o Procurador-Geral da República. Não, com toda a franqueza, quer dizer, vamos lá ver. Antes do atual titular, antes do atual Procurador-Geral ocupar o cargo, antes do Dr. João Palma ser Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, isso já existia e já se verificava. Portanto, eu penso que a questão não se pode simplificar assim, nem se pode personalizar assim. A verdade é que já existia, como todos sabemos. Portanto, estar a personalizar penso que será, no mínimo, injusto. Há quem tenha lido, e enfim, agora é mesmo a última, desculpe introduzi-la, mas há quem tenha lido nas suas últimas palavras em relação aos poderes do Procurador-Geral da República uma tentativa de o fragilizar. Não, eu não fragilizo instituições, eu tenho respeito pelas instituições, mesmo quando isso não é recíproco. Sente isso neste caso? Não. A relação institucional com o Sr. Procurador-Geral tem sido a relação institucional que tem que ser. Agora, entendo, como entendia antes de assumir estas funções, que não há nenhuma razão para reforçar os poderes do Sr. Procurador-Geral. Porquê? Enfim, antes de assumir funções, dizia que o Procurador-Geral da República deveria sair-se se não tem esse reforço. Hoje em dia, naturalmente, no cargo, não o diz, até porque não depende de si. Aquilo que eu disse, na altura, foi que alguém que entende que tem os poderes da Rainha de Inglaterra, se entende que não tem poderes, deve disso tirar consequências. Foi exatamente a expressão que eu utilizei. Simplifiquei na minha frase. Tem toda a razão. expressão que eu utilizei. Agora, o que eu quero dizer é que não é a intenção do Governo reforçar os poderes do Sr. Procurador-Geral da República, até por uma razão. O Sr. Procurador-Geral da República é, na história da democracia portuguesa, o Procurador-Geral que mais poderes teve por alterações ao Estatuto. E, portanto, não há razão para reforçar mais. O que há razão para reforçar é a autonomia de cada magistrado do Ministério Público, aproximando-a até da autonomia das magistraturas, como recomenda o Conselho da Europa. Isso sim, isso é que eu gostaria de ver. Isso não fragiliza indiretamente? Não fragiliza indiretamente o Procurador-Geral da República? Não, porque é uma autonomia técnica, digamos, não é? Não há aqui fragilização. A estrutura continua hierarquizada com um topo muito claro. Há uma estrutura hierarquizada, mas com responsabilidades das hierarquias claras, com a clarificação dessas responsabilidades e como se exige de resto a quem tem responsabilidades hierárquicas e, portanto, isso, e por outro lado, com reforço da autonomia daquilo que são os seus magistrados do Ministério Público na linha daquilo que são as orientações e as melhores práticas internacionais. Nós precisamos, ao contrário do que eu percebo, muitos gostariam, de magistraturas fortes, de magistraturas que se sintam livres, de magistraturas que não tenham nenhum tipo de interferência, nem aceitem nenhum tipo de interferência, nem possam sentir nenhum tipo de interferência, ainda que indireta, sobre elas. Porque não pode haver uma justiça para quem pode pagar mais e uma justiça para quem pode pagar menos. É isso que não pode existir. E tenho a certeza que todos os profissionais forenses, neste momento, vão aproveitar este momento de dificuldade para dignificar a justiça. Já pensou num sucessor de Fernando Pinto Monteiro? Eu não penso em sucessores enquanto os titulares estão nos seus cargos. Muito bem. Outro dos temas que tem marcado, enfim, a sua agenda e também, enfim, de certa forma, a agenda da Justiça tem que ver com o pagamento das custas do apoio judiciário aos advogados, enfim, fez uma avaliação, detectou irregularidades. A pergunta que se impõe é: vai ou não agir judicialmente sempre que se justifique? Permita-me só fazer um pró-memória. Quando foi detectada a inspeção, foram detectados um conjunto de irregularidades, eu pedi ao Sr. Bastonário que cá viesse ter uma reunião comigo
mostrei-lhe os elementos. E o Sr. Bastonário assinou comigo um comunicado conjunto para darmos início a uma auditoria sobre irregularidades. Tinha tomado posse há pouquíssimo tempo. Há muito pouco tempo. Ora, se o Sr. Bastonário assinou o comunicado conjunto, foi porque reconheceu nos elementos que lhe facultei nesse relatório da inspeção que, de facto, a situação justificava uma auditoria. E, de facto, Essa não é auditoria normal. trouxe-nos conclusões, A apontou auditoria, irregularidades. a auditoria, nós já concluímos o nosso trabalho, estamos à espera que a Ordem conclua o dela, porque nós queremos que a Ordem se pronuncie sobre a auditoria que fizemos. Os resultados são muito preocupantes, mas queremos que a Ordem se pronuncie sobre ela. Falou de alguns dados avulsos, enfim, de advogados que visitaram, de pessoas que alegadamente estariam Falei de detidas que não algumas estavam. questões descritas nessa primeira auditoria. Porquê que diz que são muito graves? A minha pergunta é, Porque teremos tempo e serão divulgados os relatórios finais da auditoria. Quando é que termina o prazo para a Ordem se pronunciar? Já, em bom rigor, já deveríamos ter concluído esse procedimento. Mas pronto, neste momento está tudo feito, aguardamos a resposta da Ordem, não aguardaremos muito mais tempo e, evidentemente, que se há muitos advogados, e são a maior parte, que são sérios e que fazem e se empenham no acesso ao direito, a verdade é que também há muitas irregularidades. E nós estamos a falar de 50 milhões de euros que vai, a dívida que encontramos do apoio judiciário quando aqui chegamos era de 50 milhões de euros. e qual é o valor que reportam irregularidades? Tem esse valor? Desses 50 milhões? Vamos deixar que a Ordem se pronuncie, não gostaria de publicamente antecipar, mas eu diria que encontramos uma dívida de 50 milhões de euros, com dívidas de 2010. Nunca tínhamos ouvido a Ordem dizer nada. Nós, a dívida contraída durante este mandato, pagámos-la toda. E mais, durante este mandato foram contraídos 5,8 milhões de euros de dívida, nós já pagámos 6,8. O que significa que já pagámos mais do que aquela que foi contraída deste mandato. Portanto, é profundamente estranho que o Sr. Bastonário não se tenha insurgido contra uma dívida contraída pelo anterior governo, e havia dívida para pagar desde 2010, e se insurja agora, quando este governo, durante o período do seu mandato, até está a pôr mais do que aquilo que já contraiu. Mas pensa, quando se refere a esses números, 50 milhões de euros, que gasta-se 50 milhões de euros anualmente no apoio judiciário, tem algum teto para o Ministério gastar? Porque, supostamente, para o ano, com as dificuldades a avolumarem-se, provavelmente existirá mais procura de proteção jurídica de apoio judiciário. O que não pode haver em nenhuma circunstância é um regime sem fiscalização. Um regime em que, em 2008, por acordo, e está escrito na portaria, por acordo entre o Sr. Bastonário e o Governo, se elimina a fiscalização feita pelos tribunais. Os tribunais desaparecem, portanto, como é que o sistema se processa? Os seus advogados lançam os honorários no SINOA, o SINOA transmite ao Instituto de Gestão Financeira que paga. Informático que transmite. Não há nenhuma fiscalização. Antigamente, e é muito curioso, porque essa portaria que eliminou os mecanismos de fiscalização altera uma aprovada um mês antes. Algo mudou. Que tinha esses mecanismos de fiscalização, que nós, aliás, vamos repor. Mas na altura não foi por causa disso, não é? Foi por causa do montante atribuído. Essa portaria, se bem me recordo, não foi por deixar de ter fiscalização, não era só... Bom, é só olhar para os números com fiscalização, ou antes da fiscalização, o dinheiro gasto no apoio judiciário antes da fiscalização, e quando cai toda a fiscalização. Que aumenta exponencialmente. Deixe-me introduzir aqui outro tema que tem que ver, enfim, de forma indireta com este. Neste momento, o Orçamento do Estado, o Ministério da Justiça, acaba por transferir para a Ordem dos Advogados uma verba anual,
enfim, faz sentido o Ministério da Justiça continuar a transferir essa verba anual, tendo também em paralelo o pagamento deste apoio judiciário? São duas coisas completamente diferentes. distintas. O apoio judiciário não está em causa e nós apresentaremos um sistema à ordem, diferente do vigente e até mais equilibrado, porque não se percebe que haja 3.800 juízes e procuradores e haja 9.500 advogados para tratarem do mesmo universo, não é? Portanto, aqui alguma coisa está errada. Agora, aquilo que nós entendemos é que vamos repor os mecanismos, como dizia, de fiscalização. Isso os tribunais vão voltar a validar. E em relação a outro tema, por exemplo, eu creio que não estou enganado no número, mas pelos dados que recolhi, anda à volta de 1 milhão de euros que é transferido para o Conselho Geral da Ordem dos Advogados. Mas isso vem das custas, não é? Vamos Sim, uma já porcentagem das aí, até Temos porque casos ponderarem as custas. fui eu que falei, introduzi a questão, porque a verdade é que não me parece compatível, não há nenhuma ordem, com exceção da Câmara dos Solicitadores, que recebe 0,05, uma premilagem das custas cíveis, das taxas de justiça, que receba apoio do Estado a título regular e permanente para o funcionamento do seu órgão diretivo. Ora, por portaria, mais uma vez de 2008, é atribuído à Ordem 21 premilagem, portanto, das taxas de justiça, que significa que só o ano passado a Ordem financiou o órgão diretivo, o Ministério da Justiça financiou o órgão a que o Sr. Bastonário preside, e é só esse órgão, Conselho Geral da Ordem dos Advogados, no 1.700.000 euros. Isso vai acabar? Isso vai ser revisto com toda a certeza, porque... Diz reduzido. Revisto. Revisto. Pode ser mais amplo do que uma mera redução. Vai ser revisto, de facto, porque parece-me até que contende com a independência da instituição. Uma instituição que está dependente financeiramente do Estado, da qual deve ser independente, penso que não é um bom princípio e, portanto, é evidente que isso será revisto. Muito bem, fica então essa garantia. Aguardaremos para ver. Doutora Paula Teixeira da Cruz, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. O Direito a Falar fica por aqui. Regressamos na próxima semana com novos convidados, um novo tema, mas a garantia de sempre: haverá novamente Direito a Falar.